Olá, meus queridos seguidores, meus queridos membros do canal. Então, como havia prometido, hoje então nós vamos falar sobre a série Pluribus. Essa série que tem feito muito sucesso na Apple TV, já tem se tornado a série mais vista de todos os tempos da Apple TV. E do que trata a série então? A série, ela é uma distopia em que o mundo está passando por por um tipo de infecção, né? Que aí no decorrer da série a gente vai descobrindo se é uma infecção alienígena ou se é algum tipo de vírus, algum tipo de doença muito parecido com o que passamos, por exemplo, na época da pandemia de Covid. A série, ela retrata, principalmente, na verdade, ela não retrata, ela é, ela é narrada pela ótica de uma personagem principal chamada Carol, na qual a Carol ela é uma escritora que tem um livro de muito sucesso, tem livros de sucesso, só que ela não é muito sociável, ela não se dá bem com pessoas, ela não se dá bem nem com o público com o qual ela se relaciona diretamente através da venda de suas obras. A única pessoa de quem ela gosta, de fato, de quem ela se dá, é a sua esposa, a Ellen, né? E a Ellen, ela, durante a infecção, ela acaba falecendo. Então a Carol se vê sozinha no mundo, sozinha da companhia que ela mais gostava, que era a companhia de sua esposa, enquanto toda o restante da humanidade já foi introduzido, já foi infectado por uma mente coletiva e todos então começam a agir da mesma forma, demonstrando uma intensa felicidade, uma felicidade extremamente anormal, né, no qual todos estão muito satisfeitos, todas as pessoas em todos os momentos estão sempre com um sorriso no rosto, e esse é o padrão comportamental daquelas pessoas naquele momento. Acontece que em torno de 11 pessoas do mundo inteiro acabaram não sendo infectadas por esse vírus, ou seja, acabaram não aderindo à mente coletiva, ou seja, existem 11 indivíduos com livre-arbítrio em toda essa sociedade. A Carol se vê em uma posição em que a mente coletiva lhe proporciona tudo. Não só ela, como a todos os outros imunes, né? Todas as outras aquelas pessoas que não foram infectadas, eles podem ter absolutamente tudo o que eles quiserem ter naquela realidade que está sendo ali imposta para todos eles. Acontece que a Carol, ela, a princípio, ela rejeita totalmente a ideia da mente coletiva, ela rejeita todo e qualquer tipo de ajuda da mente coletiva, até que em um determinado momento da série ela acaba aceitando ajuda, principalmente para é, coisas básicas, como fazer supermercado, entre outras coisas, como se deslocar de avião de um estado para o outro, e aí ela acaba meio que, aos poucos, ela vai, né, tentando se adaptar ali àquela realidade que está sendo imposta. Aí a mente coletiva manda para ela uma pessoa, uma companhia, que também pertence à mente coletiva, e o personagem que é enviado para ela é muito parecido com a personagem do seu livro de maior sucesso, né? A Sósia, né? Sósia. Acho que é assim o nome dela. Enfim. E essa personagem, ela acaba fazendo companhia para Carol, explicando para Carol algumas perguntas que ela vem a ter no decorrer da série. E aí a Carol, ela vai aos poucos firmando um contato, criando uma certa intimidade com a Sósia. Enquanto isso, paralelamente, acontece a trajetória do Manuzos. O Manuzos, ele é um personagem paraguaio que, assim como a Carol, também não aceita a ideia da mente coletiva. O Manuzos também, ele não aceita a ideia da mente coletiva, e por conta disso, ele também acaba se rebelando contra a mente coletiva, né? Ele acaba se revoltando contra a mente coletiva. E aí, a Carol, durante uma boa parte da série, ela fica tentando desvendar os segredos da mente coletiva, e tudo que ela descobre, ela grava em formas de fita e manda para todos os 11 imunes, assim como ela.
e o Manuzos recebe todos os vídeos da Carol e ele assiste. E então, quando ele assiste os vídeos dela, ele vê que tem uma pessoa no mundo que também pensa que nem ele, e ele vai então atrás da Carol lá nos Estados Unidos. E aí os dois embarcam em uma jornada de se autoconhecerem, de conhecerem um ao outro e ver de fato quais são as intenções um do outro. Afinal, é uma realidade em que pouco se pode confiar e tem muito a se contestar, principalmente das pessoas que ficaram imunes, que ainda possuem o livre-arbítrio. Porque, de certa forma, a mente coletiva você tem como prever como eles vão agir. Afinal, todos agem da mesma maneira, né? Só que, quando você tem 11 pessoas que também não aderiram à mente coletiva e que, no meio dessa realidade em que toda a sociedade age da mesma forma e tem outras 11 pessoas que nem você que agem de forma diferente, aí você começa a desconfiar também dessas 11 pessoas e quais as suas reais intenções. Agora, entrando um pouco mais no nosso assunto, nessa série a gente consegue observar que existe uma determinada forma de opressão, porque a ideia central é que a personagem principal, a Carol, quando ela de fato começa a contestar a mente coletiva acaba isolando-a completamente, deixando a cidade extremamente vazia, para que fique só a Carol em uma cidade inteira, inteira, inteira esvaziada da presença humana. A única presença que tem são a presença da natureza e a presença dos animais. Então a gente consegue perceber nessa realidade que a opressão, ela, de certa forma, ela não usa mordaças, né? Pelo menos não na realidade da série. Ela usa o que a gente chama de espelhos vazios, né? No caso da Carol, ela questiona o tempo todo a mente coletiva, ela tenta desvendar através da desconfiança, então o sistema, de certa forma, responde de uma forma soberana, né? Mas, nesse caso, o poder soberano, ele não é uma punição física em si, mas é uma total anestesia social. Tanto que, toda vez que ela afronta a mente coletiva, existe um choque. Todas aquelas pessoas que estão ali dentro da mente coletiva entram em uma convulsão, muitas, inclusive, acabam falecendo, né? E aí, a mente coletiva, para tentar se proteger, ela acaba deixando a Carol no vácuo, porque naquele momento em que a Carol, ao questionar, causa um estresse e uma convulsão social, a Carol passa a ser um sujeito totalmente ameaçador para a mente coletiva. Na série Pluribus, a gente percebe que ninguém é proibido de falar, tanto que todos os personagens podem falar, podem questionar, podem desconfiar, mas ainda assim algo acontece, né? Isso é o que a maior parte da filosofia e da sociologia chama do liberalismo autoritário ou do neoliberalismo punitivo, em que a tudo é permitido às pessoas daquela sociedade que elas possam realizar. Porém, caso elas comecem a questionar o próprio sistema, aí elas são encaixadas no lugar da inexistência social, ou no lugar do abandono ou do total esquecimento e isolamento social. No caso da Carol, ela fala, questiona e desconfia abertamente, mas, no caso, o sistema ele não reage com violência, ele prefere deixar ela sozinha, fazendo um total jogo psicológico, né, na cabeça da Carol, para que ela se sinta só, né, e aí ela tente ou se adequar à mente coletiva, ou caso contrário, ela vai permanecer só e vai ter que conviver com isso. O que eu acho que não é o objetivo da Carol, por mais antissocial que ela seja, ela ainda assim prefere a companhia de algum ser humano, né? Então, a gente vai desenvolver um pouco agora sobre análise discursiva, sobre o que essa série nos traz enquanto teoria da análise do discurso, enquanto teoria discursiva, e aí a gente vai analisar usando as obras e a teoria de alguns pesquisadores, de alguns teóricos na área da análise do discurso. Existe um autor muito conhecido na área do discurso, na área da análise do discurso, que se chama Michel Foucault. Michel Foucault ele tem uma obra
chamada Vigiar e Punir, de 1975, na qual ele trata a questão do isolamento como uma forma de controle. Obviamente, na obra dele, ele usa o sistema carcerário, que é uma forma de isolamento social. Então, aqui na série, vamos fazer um paralelo com o que foi visto até então na nossa primeira temporada. Em sua obra, o Michel Foucault nos ensina que o poder moderno ele não precisa mais silenciar a pessoa para exercer o controle. Ele apenas normaliza o silêncio, normaliza a precariedade. O Michel Foucault também argumenta que o poder moderno ele é produtivo e não é apenas repressivo, né? Em vez de proibir uma determinada conduta, que é o normal do direito penal, ele acaba normalizando aquela conduta. E aí a gente entra em uma coisa em um termo, né, que ele trata na obra chamado o panóptico invertido. O que seria então o panótipo invertido? Aqui na nossa série em Pluribus, o controle ele não é exercido por uma vigia em uma torre, que nem acontece na realidade carcerária. No cárcere, nos presídios aqui do Brasil e em toda a parte do mundo, existem torres que ficam vigiando a todo momento aquelas pessoas que estão ali reclusas. Mas no caso de Pluribus, essas torres elas não existem, né? O que acontece como uma forma de silenciar e de reprimir determinadas atitudes questionadoras é o silêncio, silenciando aquelas pessoas que estão tentando questionar ou burlar o sistema. Outro termo tratado por Foucault é a questão da punição pelo abandono. Nesse caso, o sistema ele não reage como a força bruta, ele utiliza a questão do silenciamento, porque uma violência física acabaria criando a figura de um Marte. Já o abandono é utilizado como controle social, porque ele transforma aquela pessoa que está questionando em uma pessoa anormal ou um fantasma social completo, né? E aí o controle social nesse caso, ele não diz cale-se, ele acaba dizendo, na verdade ele nem fala, ele retira logo a pessoa do palco. Ele silencia completamente a pessoa. É uma forma de censura do sistema. E aí, isso a gente percebe que quando a Carol, no caso, ela questiona, né, o sistema acaba abandonando ela, deixando ela sozinha naquela cidade inteira, né, à mercê ali, né, daquela situação. E é isso, então, de acordo com a ideia do Foucault, que o sistema faz, né. O panoptismo, na verdade, na visão do Foucault, pela visão do panoptismo, você pode agir dentro do mercado capitalista, principalmente, que é a foco do Foucault, mas o questionamento do sistema ele é visto como uma normalidade ou até como uma patologia, o que justificaria um total isolamento social, ou, trazendo para os nossos dias atuais, um total isolamento também digital. Uma outra autora também muito conhecida, que resolve se aventurar um pouco dentro dessa área da análise do discurso ou da análise discursiva, é a Judith Butler. A Judith Butler, ela tem um livro muito interessante que se encaixa perfeitamente aqui na análise da nossa série, chamado Quadros de Guerra, Quando a Vida é Passível de Luto, né? E tem um outro livro também chamado Vida Psíquica do Poder. A Judith Butler, ela nos lembra de que o sujeito, ele só existe quando ele é reconhecido. Aí parte um pouco daquela ideia de que a gente aprende de que o ser humano, ele é um ser social. No ponto de vista da Butler, obviamente que na pesquisa dela, ela explora que a vida humana, ela é toda uma construção social que depende tanto da precariedade quanto do reconhecimento. A gente tem que levar em consideração também que a Judith Butler, ela questiona também a vida humana, ela questiona, inclusive, as questões de gênero, né? Tanto que ela é muito famosa por desconstruir a ideia binária que nós temos de gênero, só homem e mulher, masculino e feminino. Mas esse não é o foco aqui da nossa série de
Pluribus. É só para dar um contexto para vocês de quem é essa autora e do quão importante ela é para a análise discursiva social. Judith Butler, ela trata do conceito de vidas descartáveis. E a gente consegue perceber esse conceito dela de vidas descartáveis quando ela trata da precariedade. Para ela, uma vida descartável é uma vida precária. Obviamente que nós temos que ler a questão da precariedade pela ótica do sistema capitalista. Na série Pluribus, a gente avalia essa questão da vida descartável quando a Carol ela acaba sendo isolada. E aí então ela entra num estado total de inexistência política. Ela perde todas as condições que a tornariam um sujeito legítimo perante os outros. Por quê? Segundo a ideia da Judith Butler, uma vida precária ela é uma vida que está fora da esfera pública, ou seja, ela é uma vida que não existe. Porque se você não está presente na esfera pública, você é uma vida que não existe. E por consequência, você deixa então de ser importante para o sistema. E aí você pode ser precarizado, você pode ser esquecido, você pode ser marginalizado, porque você deixa de ser importante para o sistema. A Judith Butler, ela também trata de um dilema ontológico, no qual o sistema ele põe uma escolha cruel para, no caso, a personagem Carol, né? Já trazendo então para nossa análise aqui da série, qual é a escolha cruel? Ou ela se sujeita àquele sistema que está sendo imposto, ou ela vai ter que lidar com o abandono total, ou a aniquilação social, por conta da personalidade dela questionadora, que acaba resultando no total desaparecimento da personalidade. E aí a gente percebe que quando a Carol é isolada, ela acaba não perdendo os vínculos sociais, né? Ela perde então aquelas condições simbólicas de existir que validariam aquele sujeito como legítimo. Quando ela se torna isolada, quando ela começa a questionar, ela se torna uma vida precária. Obviamente, com isso se torna uma vida que não é passível de nenhum tipo de atenção pelo poder que está ali imposto naquele momento. A gente percebe que o sistema ele impõe, então, um tipo de escolha falsa, que a Judith Butler trata como a violência normativa. O que é a violência normativa nesse caso? Nesse caso, a gente percebe que o sistema ele não precisa matar fisicamente as pessoas para que ele possa se impor. Basta que ele considere aqueles indivíduos divergentes, faça em um determinado tipo de quadros, né, para que o torne invisível. E assim ele acaba produzindo uma morte social para o indivíduo e o indivíduo ele deixa de existir. E aí valida aquele discurso que eu falei anteriormente da questão da precariedade. Ele se torna um indivíduo que não é mais importante para aquele sistema que está ali dominante naquele momento. A gente percebe então que a série Pluribus, ela ela acaba nos mostrando então que a forma mais eficiente de calar um dissidente é tornando-o um indivíduo solitário, né? Ai, meu. A série Pluribus acaba nos mostrando então que a forma mais eficiente de se silenciar um dissidente não é agindo com violência, mas sim tentar silenciá-lo, torná-lo, por consequência, um ser humano totalmente solitário, tornar então um dissidente um ser totalmente solitário. Outro autor muito conhecido também, quando a gente vai fazer análise do discurso, que obviamente é na área da linguística, né? Então, geralmente é para quem resolve cursar ciências de letras, né? A parte de letras portuguesas, letras inglesas e tal, acaba se deparando em algum momento com a análise do discurso. Então, outro autor muito conhecido da análise do discurso é o Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu, ele ficou muito conhecido porque ele trata dos poderes
das diversas formas de poderes que a própria sociedade se organiza. Existe o poder simbólico, o poder econômico, o poder social, né? E existem toda essa questão, né, que faz com que a pessoa acabe tendo certos comportamentos, ou então que as elites acabam se definindo através de poderes e códigos que somente eles sabem o que significam. Mas, trazendo aqui para a nossa série de pluribus, né, o Pierre Bourdieu, ele parte do princípio de que não existe vida social sem reconhecimento, né? Então, a vida social, segundo a teoria do Pierre Bourdieu, é uma disputa de posições dentro de um campo bem delimitado, de um campo específico. O que acontece aqui, então, com a nossa personagem principal, a Carol, é o que Pierre Bourdieu chama da morte civil. O que seria então a morte civil? É justamente o que a Carol sofre, a retirada do seu capital simbólico. Ou seja, né, sem reconhecimento, ela não tem nenhum tipo de prestígio ou legitimidade para influenciar aquele grupo em questão. E aí, já puxando um pouco o gancho, a gente pode também fazer uma linha, uma conexão com a questão da violência simbólica, porque a violência simbólica é a forma mais refinada de dominação, porque ela é exercida em cumplicidade daqueles que a sofrem. E a gente observa, por exemplo, aquele personagem que é um dos imunes, que é, se eu não me engano, acho que ele é cubano, que ele acaba gostando daquele sistema, porque pela primeira vez ele tem reconhecimento, ele tem visibilidade, ele pode usufruir de tudo que ele sempre quis usufruir na vida, só que na realidade que era imposta ele não conseguia. Então agora ele tem total interesse em manter a mente coletiva, porque a mente coletiva o acabou transformando naquilo que ele sempre quis, né? Sempre dá tudo que ele quer, tudo que ele deseja, ele acabou usufruindo da vida das pessoas mais ricas do mundo até então. E aí, essa forma de cumplicidade, né, acabaram por, de certa forma, isolar a Carol, porque tanto o personagem cubano quanto os outros, menos o Manusos, né, que é um personagem uruguaio muito intrigante na série, que depois se alia a personagem principal, a Carol, todos os outros acabaram por isolar a Carol, porque, de certa forma, concordam com aquele sistema, enquanto a Carol está tentando derrubar aquele sistema. E aí, quando eles isolam a Carol, todos os outros membros da mente coletiva, eles acabam reafirmando a doxa. O que seria a doxa? São as crenças inquestionáveis do grupo. E aí, né, quando a gente está lidando com crenças, com reafirmação de crenças, a gente não precisa de nenhum argumento plausível, porque simplesmente aquelas pessoas acreditam naquela realidade. Então, mudá-la é algo extremamente difícil. O que a Carol pede, então, no decorrer da série, não é apenas uma companhia, é o capital simbólico na visão do Pierre Bourdieu. Ela continua presente, mas ela deixa de contar, né, aquilo que ela sabe, ou conta para um determinado grupo de pessoas que assistem aquele material, caso queiram. Então, a gente consegue entender, de acordo com as palavras do Pierre Bourdieu, que o capital simbólico ele opera da seguinte forma: ele não discute, ele não confronta, ele não argumenta. Ele apenas retira a pessoa daquele lugar. E aí, já linkando com os outros autores que a gente deu anteriormente, ao retirar do lugar, ele acaba causando a invisibilidade e, por consequência, a precariedade, fazendo com que a personagem principal deixe de ser visualizada, deixe de ser dada como importante para aquela colmeia em si. Ah, mas vocês podem estar me questionando, mas Tássia, a colmeia fala que ama Carol igualmente da mesma forma que ama todos os outros da colmeia. Sim, é um argumento bem plausível, mas até que ponto também a colmeia ama a Carol da mesma maneira? Porque a Carol e o Manusos, eles são os únicos questionadores. Então, de certa forma, a colmeia totalmente coletiva se protege. Então, eu não sei se de fato eles usam essa argumentação de que amam todos igualmente para tentar fazer com que a Carol entre na colmeia, aceite por livre e espontânea vontade na colmeia, ou se de fato eles gostam dela da mesma maneira. Mas eu acredito que não, porque tanto a Carol quanto o Manusos, eles apresentam uma ameaça para aquela vida coletiva, né? Então,
a gente tem que parar para pensar sobre também essas questões, né? No caso do Manusos, ele também é um ser questionador. O Manusos, quando ele questiona, ele também acaba sendo isolado, tal qual a Carol. Isso fica muito visível quando ele tenta despertar a sósia, né, a personagem pela qual a Carol até então está criando um afeto muito grande, e aí ele tenta despertar, a Carol no primeiro momento é contra essa ideia, e aí a mente coletiva acaba isolando o Manusos, tal como fizeram com a Carol. Então a gente percebe que o modus operandi do poder simbólico é igual. Quem questiona a mente coletiva acaba sendo isolado e acaba tendo que lidar com a questão do isolamento. Agora, já começando então a fazer o fechamento aqui do nosso vídeo por hoje, né? A gente percebe que Pluribus, ele nos mostra, essa série maravilhosa da Apple TV nos mostra que a forma mais eficaz de controle não é tentar calar o dissidente, mas torná-lo apenas um ser solitário. E com isso, através da solidão, fazer todo um controle social para que ele repense suas atitudes questionadoras e acabe aceitando o sistema para que ele não fique fadado, para que ele não fique condenado ali naquela realidade a ficar sozinho ali naquele momento. Tendo em vista que as outras pessoas imunes, menos o Manusos, né, que aí no caso ele seria a Carol, mas a Carol até então não sabe da existência dele, só vai começar a saber já no final da série, para que ele não se sinta o único excluído, a única pessoa que de fato está tentando questionar aquele sistema e por isso está fadado à solidão. E aí agora, já finalizando o nosso vídeo, a gente pode terminar o nosso vídeo com uma frase, né? Em pluribus, não é o silêncio que dói, é a ausência de quem ficou ou quando ousamos pensar aquilo em voz alta. Em pluribus, a dor, ela não vem do silêncio imposto, mas sim da percepção de que, quando a gente ousa pensar, questionar, a gente acaba se tornando invisível para aqueles que ficaram por conta do próprio questionamento ao sistema. Então, meus queridos, se eu puder deixar alguma reflexão para vocês sobre essa série, eu pensei muito, refleti muito e acabou vindo na minha cabeça uma questão moral totalmente, durante todos os episódios, no decorrer dessa série inteira, me veio uma questão moral. De fato, a Carol e o Manusos, eles podem ser considerados heróis ou, na verdade, eles são libertadores autoritários que, de fato, acham que sabem o que é melhor para a humanidade. Ou a gente ainda pode pensar por outro lado, será que de fato tanto a Carol quanto o Manus estão pensando no bem coletivo ou eles apenas estão pensando em si próprios para que eles não fiquem solitários? Então, meus queridos, muito obrigado por esse vídeo, tá? Se puderem compartilhar, curtir e comentar alguma coisa, né? Vocês podem colocar perguntas, vocês podem colocar sugestões para próximos vídeos que eu vou ouvi-los com toda certeza, tá bom? Mas no momento, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem que eu fale sobre outros assuntos, também podem colocar nos comentários. Então, beijo, meus queridos, até a próxima.